A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, não como um sussurro, não como uma dúvida, como uma ordem clara, direta, impossível de mal interpretar. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Era isso, simples assim. Um destino, um motivo, uma missão. Mas Jonas não foi. Isso é o que torna esta história diferente de tantas outras. Jonas não era um homem que não conhecia a Deus. Era um profeta. Alguém que já havia falado em nome do Senhor antes. Já havia sido instrumento de palavras divinas em Israel. E mesmo assim, ao ouvir a ordem, tomou uma decisão consciente, calculada, deliberada. Levantou-se sim, mas para fugir. Para entender o peso desse momento, é preciso entender o que era Nínive. Não era apenas uma cidade distante. Era a capital do Império Assírio, uma das potências mais brutais que o mundo antigo conheceu. Os assírios eram temidos por toda a região. Seus exércitos varriam nações. Suas crueldades eram documentadas até por eles mesmos, com orgulho, nas paredes de seus palácios. Empalar inimigos, deportar povos inteiros, destruir cidades até os alicerces. Nínive era o coração disso tudo. Era grande, poderosa e violenta, e seus habitantes não eram apenas estranhos para Jonas. Eram, aos olhos de Israel, inimigos, potenciais destruidores. Então, Deus estava pedindo a Jonas que fosse até lá, que pregasse, que abrisse a possibilidade de salvação para aquelas pessoas. E Jonas não queria. Ele desceu a Jope. Encontrou um navio com destino a Tarsis, pagou a passagem. Entrou, desceu ao porão e dormiu. Existe algo quase irônico nessa sequência. Um homem tentando se esconder de Deus não fica acordado em alerta com o coração disparado. Ele dorme, como se a distância já fosse suficiente, como se o oceano pudesse ser uma parede entre ele e a palavra que havia recebido. Tarsis ficava na direção oposta de Nínive, provavelmente no extremo ocidental do mundo conhecido daquele tempo. O máximo que Jonas podia ir sem cair no fim do mapa. Mas o Senhor lançou um grande vento sobre o mar. Não uma brisa forte, não uma tempestade comum de inverno. O texto diz que o navio ameaçava partir-se. Os marinheiros eram profissionais do mar, homens que haviam atravessado tormentas antes, que conheciam as reações dos ventos e das ondas. E eles estavam com medo, cada um deles clamava ao seu Deus, jogavam a carga ao mar para aliviar o peso do barco, faziam tudo o que sabiam fazer. E Jonas dormia. O contraste é quase perturbador. Os marinheiros, homens que não conheciam o Deus de Israel, clamavam desesperadamente aos seus deuses. O profeta, o homem que havia recebido a palavra do Senhor diretamente, estava inconsciente no porão. Foi o capitão do navio que desceu até ele. Levanta-te e clama ao teu Deus. As mesmas palavras, quase, que o próprio Deus havia dito no começo. Levanta-te. Mas desta vez, saindo da boca de um pagão. Os marinheiros lançaram sortes para descobrir de quem era a culpa por aquela tempestade. A sorte caiu sobre Jonas. E então ele teve que falar. Sou hebreu, disse ele, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Que declaração! Que confissão involuntária! Ele disse que temia ao Senhor no mesmo momento em que estava fugindo dele. Os marinheiros ficaram ainda mais aterrorizados. Por que fizeste isso? Perguntaram. E Jonas não tentou se defender. Disse o que precisava ser dito. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará para vós. Sei que esta grande tempestade veio sobre vós por minha causa. Aqui acontece algo que o texto registra com uma delicadeza surpreendente. Os marinheiros não quiseram jogar Jonas ao mar. Remaram com força, tentando chegar à terra. Homens que ele nem conhecia, de outras nações, de outros deuses, lutaram para salvá-lo. Só quando viram que era impossível é que clamaram ao Senhor, pedindo que não derramassem sangue inocente sobre eles. E então lançaram Jonas, e o mar se aquietou.
O temor que tomou os marinheiros naquele momento não era o mesmo de antes. Antes era o medo do perigo. Agora era reverência. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Homens que nunca haviam adorado o Deus de Israel, tocados por um evento que nem mesmo buscaram, chegaram ao temor sagrado. Enquanto isso, Jonas estava no mar, e o Senhor tinha preparado um grande peixe. Esta é provavelmente a parte mais famosa desta história, e também a mais mal compreendida. O peixe não é a punição de Jonas. O peixe é o instrumento de sua preservação. O texto não diz que Jonas foi engolido e deixado para morrer lentamente. Diz que ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, e que orou. A oração de Jonas no ventre do peixe é uma das mais belas do Antigo Testamento. Não começa com pedido de socorro, começa com um relato do que já havia acontecido. Ele descreve o momento de ser lançado ao mar com uma linguagem poética intensa. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. As algas se enrolaram em torno da minha cabeça. Eu desci às raízes dos montes. A terra fechou sobre mim os seus ferrolhos para sempre. Ele havia descido ao fundo. E então, do fundo, lembrou-se do Senhor. Quando a minha alma desfalecia dentro de mim, lembrei-me do Senhor. E a oração termina com uma declaração que funciona quase como um voto. O que tenho prometido, pagarei. A salvação é do Senhor. O Senhor falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra seca. Segunda chance. Não todo mundo recebe uma. Jonas recebeu. E a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, com exatamente as mesmas palavras da primeira. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega-lhe a pregação que eu te digo, sem repreensão longa, sem condições. A mesma missão oferecida de novo. E desta vez, Jonas foi. Nínive era uma cidade tão grande que o texto diz que levava 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou por ela uma jornada de um dia e pregou. A mensagem que ele carregava era simples ao ponto de parecer insuficiente. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Não havia detalhes teológicos elaborados. Não havia argumentação. Era apenas uma afirmação e um prazo. E Nínive creu a Deus. Proclamou-se um jejum. Todos se vestiram de pano de saco, do maior ao menor. E quando o rei de Nínive ouviu, desceu do trono, tirou o manto real, cobriu-se de saco e assentou-se sobre cinzas. Então emitiu um decreto. Homens e animais seriam cobertos de saco. Todos clamariam a Deus com força. Cada um se converteria do seu mau caminho e da violência que havia em suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá, e se desviará do ardor da sua ira, disse o rei, para que não pereçamos. Esta é uma das cenas mais surpreendentes de toda a narrativa bíblica. Uma cidade inteira, conhecida pela crueldade, pela violência, pelo poder militar que oprimia outros povos, se dobrou. Não porque houve milagre espetacular. Não porque houve confronto dramático. Um profeta relutante entrou por uma jornada de um dia e disse 12 palavras. E uma cidade respondeu. E Deus viu as obras deles, que se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que dissera que lhes havia de fazer, e não o fez. Seria de esperar que Jonas ficasse satisfeito. Sua pregação havia funcionado, uma cidade havia sido poupada, a misericórdia havia prevalecido. Mas Jonas ficou muito descontente e irou-se. O que se segue é um dos momentos mais honestamente humanos de qualquer texto sagrado. Jonas não esconde seus sentimentos. Vai direto a Deus e diz o que estava pensando desde o começo. Ah, Senhor, não era isso o que eu dizia quando ainda estava na minha terra? Por isso tratei de fugir para Tarsis, porque sabia que és Deus misericordioso e piedoso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Portanto, agora, Senhor, tira-me a vida, porque é melhor para mim morrer do que viver.
Jonas não havia fugido por covardia. Havia fugido porque conhecia muito bem o caráter de Deus. Sabia que se pregasse e se Nínive se arrependesse, Deus teria misericórdia. E não queria que isso acontecesse. Não queria que o inimigo de Israel fosse salvo. Havia uma lógica no ódio de Jonas que ele mesmo conseguia articular. E ela é perturbadora porque é reconhecível. É a lógica de quem acredita que certas pessoas não merecem uma segunda chance, que certos inimigos são irrecuperáveis, que a misericórdia tem limites geográficos, étnicos, históricos. Deus fez apenas uma pergunta: fazes bem em te ires? Será que está certo sentir essa ira? Jonas não respondeu. Saiu da cidade, fez para si uma cabana e assentou-se sob ela, esperando para ver o que aconteceria com a cidade. Havia ainda uma esperança nele de que o juízo viesse, que Nínive fosse destruída de qualquer forma. O Senhor preparou uma planta, que cresceu sobre Jonas para fazer sombra sobre a sua cabeça. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Alegrou-se grandemente por ela. Mas ao amanhecer do dia seguinte, Deus preparou um verme que feriu a planta e ela secou. Depois, quando o sol nasceu, Deus preparou um vento leste quente e abrasador. O sol bateu na cabeça de Jonas e ele desfaleceu e pediu para a sua alma que morresse. Melhor é para mim morrer do que viver, disse ele de novo. E Deus perguntou: fazes bem em te ires por causa da planta? Sim, respondeu Jonas. Faço bem em me irar até a morte. Então o Senhor disse: tu te compadeceste da planta, pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não me hei de compadecer eu de Nínive, aquela grande cidade, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais. O texto termina ali, sem resposta de Jonas, sem conclusão narrada, sem desfecho emocional relatado. A pergunta fica suspensa e com ela todo o peso do que foi dito. Um homem que sentiu compaixão genuína por uma planta que durou um dia, uma planta que ele não havia plantado, não havia regado, não havia cultivado. Esse mesmo homem achava razoável que Deus não sentisse compaixão por 120.000 seres humanos que não sabiam discernir entre o bem e o mal. A pergunta não é retórica no sentido de que a resposta seja óbvia. É retórica no sentido de que a resposta precisa ser encontrada por quem ouve. Cada pessoa que chega ao fim desta história carrega a mesma tensão de Jonas, a lógica de quem merece e quem não merece misericórdia, o desconforto diante de um Deus que não tem fronteiras para o seu amor, a estranheza de uma graça que se estende a inimigos. O livro de Jonas não resolve essa tensão. Ele a apresenta e deixa a pergunta ecoando. Se esta história tocou você de alguma forma, acompanhe os próximos vídeos. Continuaremos explorando as histórias da Bíblia com a mesma profundidade.